a gente tem prova, né? Então, a nossa semana de prova é a semana que vem. Primeiros socorros do mesmo jeito. Nos primeiros socorros, eu já deixei até o link para vocês. Todos, eu já deixei todos os links de prova, já estão disponíveis no portal para vocês, tá? Então, assim, entrem no link na data da aula. Por quê? Se vocês forem tentar acessar esse link antes, ele não vai permitir o acesso. Ele só vai estar liberado no dia da aula de vocês, tá? Entrem no link, realizem a prova de vocês. E assim, provavelmente a gente não tem como bloquear mais de uma resposta. Não consegui, pelo menos eu não consegui fazer. A primeira resposta vai ser a resposta válida, tá? Então, tem a data e o horário de envio, é o primeiro horário. Enviou uma vez, a gente não vai aceitar uma segunda resposta, tudo bem? Então, hoje, a gente vai fazer uma revisão, tá? Como nós fizemos durante toda essa semana, para todos os cursos, a gente fez uma revisão, tá? Então, a gente vai fazer hoje também uma revisão. Eu deixei para vocês também lá no portal todos os tópicos que devem ser estudados, porque às vezes o pessoal tem dificuldade de acessar os vídeos ou alguma coisa assim. Eu já mando a aula de hoje em vídeo, tá? Depois que a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu envio o vídeo para vocês, tá? Com a aula de revisão. Mas eu mandei os tópicos também, porque se alguém tiver dificuldade de acessar o vídeo, vocês têm quais são os tópicos que vão ser cobrados em prova, tá bom? Tá ótimo, professora. Obrigada. Nada. Então, vamos lá. Vamos relembrar lá a nossa primeira aula, né? Esses slides eu não tinha enviado para vocês ainda, mas já está no portal. Hoje eu já coloquei tudo lá para vocês, tá bom? Embora vocês tenham acesso na gravação da aula, eu deixei os slides lá para vocês também, tá? Então, a primeira questão é: o que é um primeiro socorro? Tá? Ou socorro básico? É tudo aquilo que eu fizer imediatamente após o acidente, o incidente que tem acontecido com uma determinada vítima, fora de um ambiente hospitalar. Primeiro socorro não precisa ser feito por médicos apenas, enfermeiros apenas. Eles podem ser feitos por qualquer pessoa treinada, tá? E qual é a finalidade disso? Garantia de vida, tá? Então, essa é a questão. Eu faço os primeiros socorros para garantir a vida do indivíduo e evitar que agravamentos aconteçam, tá? Então, eu sempre brinco com vocês que é assim: primeiro socorro, se eu não tenho certeza que eu vou conseguir prestar um socorro adequado até que chegue um serviço especializado, é melhor que eu só chame o serviço e não vá fazer coisas que eu não sei ou não tenho treinamento suficiente para fazer, tá? Então, algumas coisas são muito simples de ser realizadas e outras coisas um pouquinho mais complicadas, tá? Mas a gente tem que entender o quê? Prestar o socorro, a prestação de socorro, ela depende de eu ter conhecimento para realizar, tá? Não adianta falar assim, eu vi lá na internet, eu vou fazer. Não funciona dessa maneira, né? A gente precisa entender que algumas coisas podem complicar mais do que ajudar, tá? Então, toda vez que a gente vai prestar um primeiro socorro, eu tenho que ter certeza que eu sei o que eu tô fazendo, tá? Pelo menos a medida mínima, a básica, eu tenho que saber, tá? O que a gente sempre preza dentro do primeiro socorro, tá? Restabelecer a vítima, prestar o atendimento para que ela consiga. Não dá tempo de eu admitir, as pessoas elas desaparecem para mim.
Então, eu tenho, dentro de um acidente, por exemplo, eu posso socorrer essa vítima, auxiliar essa vítima, mas para isso, algumas coisas precisam acontecer. Qual delas, por exemplo? Além do preparo técnico para eu fazer isso, eu preciso saber estar preparado, eu preciso ter um preparo psicológico, tá? Se eu acho assim, não, olha, Ana, eu treinei, a gente fez treinamento, por exemplo, de ressuscitação cardiopulmonar para socorrer uma vítima de parada cardíaca. Eu treinei, eu tenho segurança em relação ao treinamento, é fácil, não acho difícil, fiz com tranquilidade, eu consigo prestar esse socorro. Na hora que acontece uma situação real, por quê? Diferente, né? A gente programa, por exemplo, quando a gente faz nossas aulas práticas, vocês treinam isso. Vocês treinam isso em bonecos, né? Treinar num boneco me dá uma experiência prévia, quer dizer, se eu tiver que aplicar numa pessoa, eu não estou completamente cru, sem nenhuma experiência. Eu sei como me portar, eu sei como fazer. Só que a situação real, ela vai me trazer um impacto que psicológico também, né? Quanto eu vou conseguir ter frieza no momento do atendimento? Isso é importante, tá? O socorrista, ele precisa ser calmo, tá? E quando eu brinco com vocês, ele precisa ser calmo, ele não tem que ser uma tartaruga, ele não tem que ser uma lesma. Ele tem que ser tranquilo, tá? Ele tem que ter bom senso na hora de fazer o socorro, ele tem que fazer isso de maneira adequada, tá? Porém, ele precisa ter tranquilidade. Se for uma pessoa afoita, desesperada, ansiosa, a situação, gente, numa emergência, ela só complica quando os ânimos se alteram, tá? Então, a gente precisa ser muito tranquilo e não podemos confundir a questão de tranquilidade com morosidade. Eu tenho que ser rápido, eu preciso ser ágil, mas eu preciso ser calmo, tá? Não adianta nada, senão é aquela coisa assim, vai fazer tudo para a pessoa não morrer, você mata ela de quê? Eu brinco que alguns socorristas, dependendo de como eles atuam, eles matam a pessoa infartada. Ela morre antes. É aquela coisa, um socorrista, por exemplo, não pode chegar no local do acidente em que houve uma amputação de membro durante o acidente. Então, assim, um membro ficou preso na ferragem e foi amputado, foi cortado durante o acidente. Você não pode chegar perto do carro e olhar a situação, mesmo que você esteja ligando para o socorro e falar assim: meu Deus, o seu braço! Ai! Pronto. Só vai morrer. Você acabou com ela, não vai. Se ela não morrer, daí no caso de tá? William, você pegou pesado. Ela tem perdido o braço, ela vai morrer de susto, né? Então eu brinco que algumas coisas a gente precisa ter cuidado quando eu vou chegar, inclusive, no local do acidente, para não deixar a vítima em desespero, porque em algumas situações eu chego no local do acidente e a vítima ainda está consciente, tá? Então a gente tem que entender o quê? Cheguei no local, a vítima está consciente, eu posso ver a cena mais escabrosa do mundo, eu posso ver a coisa mais horrorosa do universo, eu tenho que respirar fundo, fazer uma cara de estou olhando uma linda flor do campo, nada aqui está acontecendo. A pessoa não pode ver nem na minha expressão facial que eu tô tenso ou que eu tô nervoso, porque isso piora o meu atendimento para ela, tá? Como vítima. Então, sempre a gente precisa ter essa questão do bom senso. Ana, eu não sei se eu sei fazer todo o procedimento técnico do socorro, mas eu não sei se eu consigo ter esse suporte emocional e psicológico, então nem chega perto. Liga para o socorro especializado, fica por perto, passando as informações que você consegue passar, mesmo que seja à distância, mas não vai fazer uma coisa que você não tem condição psicológica, por exemplo, de fazer, tá? Então, o primeiro atendimento de uma vítima, quando ele for mal feito, mal sucedido, quando a gente coloca aqui, é mal feito, tá? Quando ele é mal feito, eu posso causar uma sequela que nunca mais vai ter volta para esse indivíduo. Exemplo,
retirar a vítima de dentro do veículo. Se eu não tenho uma prancha, eu não tenho como imobilizar o pescoço dessa vítima, eu não tenho nenhum recurso, é melhor que eu fique próximo dessa vítima, acalmando essa vítima e chame o socorro especializado. Porque se eu for tirar de qualquer jeito de dentro do carro, eu posso fazer uma lesão medular nessa pessoa e ela vai ficar para o resto da vida paraplégica, tetraplégica, vai ficar sem andar, sem... Não pode, né? Quer dizer, o socorro, a tentativa de ajudar foi pior do que ter deixado ela lá esperando chegar o corpo de bombeiros, por exemplo. Tá? Então, isso tudo a gente tem que ter muito cuidado, tá? Na hora do socorro. Então, para a gente ter um bom atendimento de primeiro socorro, sem pânico. É fácil? Principalmente os primeiros atendimentos que a gente faz, não é, tá? São atendimentos que às vezes você fala assim, puta, tô tremendo na base, mas eu não posso deixar que a vítima, principalmente, perceba isso. Então, eu brinco que algumas vezes a gente tem que ser o quê? Boa atriz, né? Eu tenho que ter uma boa atuação, um bom papel. Em que sentido? Essa vítima já tá lá, já está numa situação delicada, ela não pode perceber que eu estou em pânico. Então, eu preciso estar tranquilo, tá? Preciso conhecer o procedimento e eu preciso saber avaliar, eu preciso saber observar. Um bom socorrista tem que ser um bom observador, tá? A gente precisa observar bem para tentar entender a situação que está acontecendo do ponto de vista de socorro. Preciso fazer alguma coisa muito drástica, muito urgente aqui? Será? Por quê que a gente fala isso? Se eu não precisar, por exemplo, tirar uma vítima de dentro de um veículo sem uma prancha, eu não vou fazer isso, tá? Quando que eu vou fazer isso? Quando tiver uma iminência de que, assim, esse carro vai explodir. Tá, então se esse carro vai explodir, eu tenho que pensar em que sentido? Friamente como socorrista. Se eu deixar a vítima no veículo, ela não vai ter uma lesão medular. Eu não vou causar isso porque eu não estou mexendo sem o equipamento adequado. Porém, ela vai morrer queimada. Qual é a prioridade no primeiro socorro? A vida. A prioridade é a vida. Então, se eu tenho uma situação em que eu observo que existe um risco, por exemplo, iminente de um veículo explodir com a vítima dentro, aí sim eu vou retirar. Ainda assim, eu vou tentar fazer todos os procedimentos para minimizar o risco de fazer ela ter qualquer outra lesão por conta da movimentação corporal inadequada, tá? Mas a gente evita ao máximo isso. Só faço mesmo que dá aquela coisa assim, bom, se eu deixar ela aqui no veículo, ele vai pegar fogo, vai de qualquer jeito, né? Eu tô entre a cruz e a caldeira quente. Eu vou decidir pelo menos pior por aquilo que preserve a vida da vítima. Ah, mas professora, a gente tirou ela do carro, não morreu queimada e ficou tetraplégica. Então, mas o que eu fiz como prioridade ali? Eu preservei a vida dela. A vida era a coisa mais importante, tá? Então é isso. Afastar curiosos. Isso aqui é um drama, né? Porque as pessoas adoram uma muvuca. Adoram ver um acidente, adoram tirar selfie de braço cortado, de cabeça rolando. Existe um lado obscuro do ser humano que gosta de umas coisas trágicas, tá? Então, eu preciso afastar esses curiosos com calma, né? Com educação. E eu até brinco com vocês, brinquei com vocês no dia da aula. Aproveitem os curiosos e aproveitem já, a gente não tem que isolar a área do acidente. Aproveita para fazer um cordão de isolamento humano. Põe de costa, todo mundo de mãozinha dada, de costa para o acidente. Olha, vocês vão me ajudar, gente. Me ajuda aqui a isolar essa área. Faz um cordão de isolamento humano. Você deixou os curiosos felizes, eles ficam lá perto, mas eles não estão te atrapalhando. Porque eles têm algo para fazer, tá? Então, a gente tem que ter calma, tem que ter cuidado na hora de afastar os curiosos, né? Tem que ter educação, não é para sair por aí dando pancada em todo mundo, né? Ah, tá curioso, eu vou descer a porrada porque ele tá me atrapalhando aqui. Não é assim que funciona, né? Mas a gente vai tentar sempre fazer da melhor maneira possível.
Eu tenho que lembrar o que dentro dos primeiros socorros? Eu também estou me expondo a riscos, tá? Que riscos são esses? São riscos potencialmente biológicos, tá? Por exemplo, o cara tá sangrando. Se eu tiver um machucadinho na minha mão também, e eu tiver contato, e essa pessoa for portadora, por exemplo, de hepatite, eu posso ficar doente, que eu posso adquirir hepatite também, tá? Então, o que a gente fala? O ideal, sempre, né, é o quê? Dentro do primeiro socorro, eu fazer isso protegido. Protegido de que maneira? Luva, né, para evitar justamente esse contato direto, principalmente a luva, né? Mas é óbvio, gente, que é o que eu falei para, sempre falo isso para vocês. Em algumas situações, não vai ter, né? A gente não anda com isso na mala do gato Félix. Então, se você não tem e tá sangrando demais, poxa, minha mão tá machucada, não se arrisca. Espere o socorro especializado chegar. Você chama o socorro, isso é o mais importante, tá? Toda vez no primeiro socorro a gente vai chamar um socorro especializado. Não é para dar nada para vítima bebê, vítima de coisa nenhuma, tá? Nem vítima de acidente, nem vítima de engasgo. Engasgou, dá água. Não dá água para ela, já tá engasgada já. A água vai direto pro pulmão. Vai ser pior. Mas ela tá agitada. Molha a boca. Molha a boca com gaze, se tiver. Se não tiver gaze, a própria blusa da pessoa, você pode molhar num pouquinho de água mineral e molhar o lábio dela, mas não pode dar líquido para beber, tá? Isso é um problema que a gente tem que às vezes falar assim, principalmente em vítimas de engasgo. Dá água para dar leite, vítima de engasgo, vítima de, a gente ainda não falou, mas vou falar de ingestão de substâncias químicas. Dá leite, não dá nada para beber. Tá? Não é para oferecer líquido para vítimas de acidentes, nenhum tipo de acidente, seja com engasgamento, seja acidente de trânsito, não é, tá? Sempre a gente tem que ter um plano de ação. Que plano de ação é esse? Previne, alerta e socorre, tá? O que é isso? Prevenir. É o que a gente estava conversando agora, ó. Se houver, por exemplo, o risco de o veículo do indivíduo pegar fogo, eu retiro a vítima do local. Aí eu afasto a vítima do perigo, tá? Caso contrário, não. Como que eu afasto a vítima do perigo, por exemplo, num acidente de trânsito? Sinalização. Sinalizo o local do acidente para que não venha outro veículo e passe por cima da vítima, por exemplo, tá? Mas não tiro a vítima do lugar se não houver necessidade. Alertar. O que é essa alerta aqui? É chamar o socorro especializado. É entrar em contato com o atendimento de emergência, chamar o socorro especializado, né, para que as providências sejam tomadas. Socorrer só depois que foi feita uma boa avaliação, que eu verifiquei o local, que eu sei o que eu posso fazer, esse procedimento eu consigo, esse procedimento não. Então, eu vou decidir se eu vou socorrer ou se eu vou aguardar o socorro especializado chegar, tá? Forma de acionamento quando eu tenho qualquer tipo de acidente. Seja um infarto e a pessoa teve uma parada cardíaca, seja um acidente de trânsito, um acidente de moto, o que for. Primeira coisa que eu tenho que verificar é o quê? Onde esse acidente aconteceu. Detalhes do local. Detalhes no sentido de que, assim, eu estou na rua do Oratório, próximo ao número 1250, ou então em frente ao número 1250. Por quê? Porque tem gente que liga para chamar o socorro, assim, não vai olhar o nome da rua. Você está num lugar que você não conhece, você precisa olhar qual é, que local que é. Ela fala assim, sabe aquela rua que atravessa a outra? Uma que sobe e desce? Não, o socorrista do serviço especializado não vai conseguir chegar nessa rua que sobe, desce, vem e volta. Ele precisa de dados detalhados. Em que local vocês estão? Onde aconteceu esse acidente? Tá? O que aconteceu? É aquilo. Essa é a parte essencial do socorrista ser observador. Eu preciso falar de maneira, né, se possível, detalhada,
mas eu preciso fazer uma descrição breve. Eu não posso ficar lá olhando e falar assim, ai, peraí, deixa eu ver se soltou o parafuso da roda do carro. Ai, não sei, não tô conseguindo visualizar o chassi. Não é hora de ver o chassi do carro, né? Que a gente brinca. Não é esse o momento de eu ver o chassi do carro. O momento é de eu ver o geral que aconteceu, né? Quantas pessoas estão feridas? É aquilo, eu vou ligar e falar assim, olha, eu estou aqui na Avenida do Oratório, em frente ao 1250, foi uma batida de carro, tem 2 veículos envolvidos, são 3 pessoas, 2 num veículo e uma no outro. É isso que eu tenho que dar de informação para quem está me atendendo, tá? Se for possível, e se eu conseguir visualizar que tipo de ferimento essa pessoa tem, o que aconteceu com ela, faça isso, tá? Se essa vítima está presa nas ferragens, olha, são 2 veículos, tem 3 vítimas, uma me parece estar presa nas ferragens, tá? Então, isso sim é importante detalhar, tá? E sempre, toda vez que vocês ligam para um serviço de emergência, vocês devem aguardar as orientações do operador, tá? É ele quem diz pra gente. Ele vai perguntar coisas pra gente. Se você não souber o que dizer, ele vai te orientando e você vai fazendo o que ele te pede. Ele vai falar para você: você consegue visualizar? Tenta visualizar se tá vazando combustível. Vê se tem alguma coisa escorrendo no chão. Ele vai te orientando e você vai realizando aquilo que ele vai te pedindo, tá? A gente nunca desliga uma chamada de emergência. Nunca é a gente que desliga. A gente espera o operador do serviço de emergência desligar. Ele vai dizer para vocês: ok, eu estou enviando o veículo de socorro para o local informado. Agradeço as informações, finalizo esta ligação. Você espera ele desligar. Pronto. Aí, ok, você fez tudo direitinho, tá? Acionou o serviço da maneira adequada. A observação deve ser feita da situação como um todo, mas de que maneira? Rápida. Eu vou fazer o melhor possível, o mais rápido possível, tá? Não dá para ficar lá, não é o que tem nessa foto aqui, não estou observando o passarinho. Que eu tenho tempo para contemplar o sol, a lua, não. Eu tenho uma situação de emergência, em que uma vítima pode morrer. Então, eu preciso observar com calma, mas eu preciso fazer isso rapidamente, tá? Sempre lembrar da proteção. Se eu tiver disponível luvas, eu vou utilizar, tá? Se for necessário máscara, também eu vou utilizar. Tá? A gente isola a área usando os próprios curiosos, tá? Fazendo cordão de isolamento humano. Eu consigo fazer esse isolamento porque isso é proteção. Eu tô protegendo a vítima quando eu isolo a área também, tá? Então, isso tudo é importante. E eu tenho que lembrar que se tem muita gente e todos correm risco, eu tenho que pedir para que as pessoas se afastem do local e vai ficar o mínimo de pessoas possível. Se eu tenho que correr risco, eu vou colocar uma equipe menor possível em risco, tá? Isso é extremamente importante. A gente não deve deixar toda uma equipe gigantesca num lugar que, assim, a pedra vai rolar, vai cair do barranco. Você tá vendo que a pedra tá se deslocando. A cada tempo que você olha, essa pedra inclinou mais para cima de vocês no local do acidente. É hora de tentar remover a vítima o mais rápido possível. Mas a primeira coisa a fazer é remover a maior quantidade de pessoas possível, porque geralmente tem curiosos ali junto. Então a gente tem que avisar, olha, a gente está em risco aqui. Sai o máximo de pessoas possível e às vezes fica 1 ou 2 pessoas para te ajudar, tá? Sinalizar é importante, tá? Quando a gente fala de acidente de automóvel, a gente utiliza triângulo. Aí eu tô numa estrada e só o triângulo não é o suficiente. Sei lá, pega galho de árvore, vai vendo o que você pode colocar ao longo da estrada para sinalizar, tá? Se o local for fechado, aí a gente limita só o local onde a emergência está acontecendo, tá? Ai, pode ser com aquelas fitas de CSI? Pode, se você tiver uma no bolso, também pode, não tem problema, tá? Geralmente a gente não tem, né? Então a gente usa outras formas de... A gente tá falando de primeiro socorro,
está acontecendo num lugar que pode ser no meio do nada, né? Então a gente não pode, provavelmente não vai ter acesso fácil a alguns tipos de material que deveriam, que facilitariam para a gente. E a gente vai ter que ser criativo, né? Ah, sei lá, pega a blusa de todo mundo, não tem muita gente, então o que que eu faço? Se eu tenho muita gente, eu faço um cordão de isolamento, senão, sei lá, vê o que dá para fazer para limitar a área. Põe chinelinho do lado para dar uma limitada, igual a gente brinca na rua colocando chinelo para fazer o gol. É isso, a gente vai fazer com aquilo que a gente tiver em mãos, tá? E providenciar uma forma de identificação para você e para as pessoas que vão auxiliar você. Então, por exemplo, a gente vai, quando a gente está num local em que eu preciso solicitar ajuda das pessoas que estão ali curiosos, né? E às vezes a gente precisa, por exemplo, uma parada cardíaca. Eu preciso de pessoas para me ajudar, por exemplo. Eu já acionei o socorro. E o socorro vai chegar em 10 minutos. Até lá, você não pode deixar o cara sem nada. Se você sabe fazer a massagem cardíaca, você vai fazer a massagem cardíaca, então, até o socorro chegar. Só que massagem cardíaca é cansativo. Então, o que a gente faz? Você que sabe fazer, você que já treinou, você vai fazer e você vai já delimitar. Fulano, você não sabe o nome dele. Você, de blusa verde, qual que é seu nome? Aí ele vai falar o nome para você. Lá, Bruno. Bruno, você vai me ajudar. Ó, eu vou fazer a primeira ciclo de massagem cardíaca. Quando eu terminar, você entra para fazer o próximo ciclo. E a gente vai organizando uma equipe de pessoas leigas, tá? Para isso, a gente vai ter que ir selecionando as pessoas que queiram ajudar. E aí a gente também tem que achar uma forma. Aí você vai identificar a pessoa. Vai perguntar nome, né? Para falar, olha, depois do Bruno entra o Carlos, que vai ajudar também. E aí a gente organiza, faz uma ordenação da ação. Quanto mais organizada for a ação, melhor, porque mais facilmente essa vítima consegue ter o socorro bem feito, tá? Se a gente vai fazer um primeiro socorro desorganizado, aí o negócio pega, tá? Isolamento da área. Aqui eu coloquei uma fotinho só para lembrar para vocês. Isola, pode ser com bexiga, mas não vai ter bexiga na hora de fazer primeiro socorro, né? Qual a forma mais fácil? Cordão de isolamento humano. Porque barreira humana sempre vai ter gente por perto para curiar. Então a gente aproveita para isolar a área com essas pessoas, tá? A gente utiliza o espectador e isso ajuda a gente também na hora da realização do socorro, tá? Sempre eu tenho que lembrar que o socorro especializado tem que ser acionado, tá? É um acidente? É uma parada cardíaca? Mesmo que eu saiba fazer a manobra de ressuscitação cardíaca, esse paciente vai ter que ser levado, essa vítima vai ter que ser levada para o hospital para saber o porquê que ele teve uma parada cardíaca. Quem que vai fazer isso? O socorro especializado. Ah, mas professora, vai demorar muito. Eu posso colocar dentro do meu carro? É o risco. É um risco enorme. Você, por exemplo, pegou uma vítima de parada cardíaca, fez a massagem cardíaca, o coração dela começou a bater de novo. Você vai falar assim, eu vou pôr ela dentro do meu carro e levar. Ela tem outra parada cardíaca no meio do caminho, e aí? Isso é um problema, tá? Então, não. Quem que leva? O socorro especializado, porque dentro da ambulância do socorro especializado, aí vai ter oxigênio. Se precisar adrenalina, vai ter adrenalina. Aí já passa a ser um socorro específico, tá? Deixa de ser um socorro básico. Então, a gente faz o básico no local em que aconteceu, tá? E toda vez que eu chamo o socorro especializado, isso já descaracteriza a omissão de socorro. Não precisa ficar com medo de falar assim, mas, eu sou da área da saúde. Disse que as pessoas da área da saúde não podem omitir socorro. E se eu não fizer nada, eu posso responder um processo por omissão de socorro? Se você chamou o socorro especializado, não. Aqui no Brasil, o acionamento do socorro especializado já é considerado prestação de socorro, tá? Então, você chamou o socorro especializado, você não está omitindo socorro. Ah, mas eu nem cheguei perto da vítima, eu nem fiz nenhuma massagem cardíaca, eu fiquei com medo. Não importa. Você não está sendo omisso,
Você não está deixando ela morrer ali sem socorro, tá? Professora? Oi. Só que aí, no caso, eu tenho que ficar com a vítima até o socorro chegar ou não necessariamente? Tem que ficar com a vítima até o socorro chegar. Tá? Entendi. Toda vez que a gente aciona um serviço especializado, a gente precisa ficar no local, então isso eu já tenho que saber. Eu entendo a sua pergunta e a preocupação, porque sim, às vezes demora, sim. Eu já fiquei com vítima, uma vez eu acionei o socorro especializado, que tinha um senhor caído na calçada, desacordado, 1h30, esperando chegar o socorro. Depois que você acionou, você pode não fazer nada de procedimento, mas você precisa aguardar o socorro chegar, tá? Ok, obrigado. Nada. Tudo bem até aqui? Sim. Tá bastante tranquilo, né? Tudo bem. A gente vai falar um pouquinho agora. Eu mandei esses slides para vocês também separadamente, tá? Então, eu mandei a parte de introdução e aí eu mandei separado a parte de internação e desmaio já, porque algumas outras coisas a gente já vai falar nas próximas aulas. Então, eu já enviei os slides para vocês no portal, tá bom? Emergências relacionadas ao calor. Foi outro assunto que nós conversamos, né, em sala de aula. E a gente tem o quê? São perigosas, tá? Principalmente quando eu tenho exposições a altas temperaturas. Então, nós falamos, quais são as mais comuns? Emergências relacionadas ao calor. Exposição prolongada ao sol, dependendo de como ela acontecer, né? Solão aberto, Rio 40 graus no verãozão. O cara chegou na praia, né? E começou já a tomar umas logo às 8 da manhã. Aí tomou tantas que caiu lá desmaiado, né? Dormiu na areia e ficou lá. Das 10 da manhã até às 6 horas da tarde. Estiver exposto num solão de 40, 42 graus, ele pode fazer uma hipertermia importante e ter uma internação, né? Chamada de internação ou insolação? Sim, ele pode, tá? Principalmente quem que é mais acometido, né? Idosos, quem tem diabetes, alcoólicos, tá? Pessoas com problemas cardíacos, ó, circulatórios, podem sofrer mais com as alterações de calor. Porque, por exemplo, ó, se eu pensar num paciente ou numa vítima cardiopata que tem um problema no coração, aí ela foi para a praia, tomou todas. Ela juntou um fator de risco aqui, mais um aqui. Aí ela ficou no solzão de 40 graus. E aí, além do aumento da temperatura, ela pode fazer uma queda de pressão tão importante, porque dilata os vasos e ele já tem um problema de circulação, que ele pode fazer uma parada cardíaca associada. Tá? Então, a gente tem um desenrolar de muitas coisas que podem acontecer, tá? Geralmente, indivíduo saudável dificilmente tem aumento de temperatura corporal descontrolada, tá? É mais difícil. Pode acontecer quando? Durante o trabalho, principalmente trabalhos em caldeiras, tá? Mineração, locais que são muito abafados, pode acontecer, tá? Ou em prática de exercício físico intenso em locais fechados com a temperatura muito elevada. Isso é mais difícil, né, gente? Porque se a gente vai praticar exercício físico, que eu sei que eu vou requerer um esforço físico meu, eu não vou fazer isso num cubículo fechado, mas a gente tem alguns problemas em relação a isso? Tem. Exemplos de problemas que a gente tem em relação a isso. Durante algumas competições, vocês sabem que a questão está associada que o atleta precisa manter um peso determinado para que ele fique naquela categoria de luta, por exemplo, né? E aí o que acontece? Alguns atletas fazem algumas coisas mirabolantes para perder peso. Eu já vi
né, acontecer esse tipo de situação. Em que sentido? O atleta ia participar de uma competição e aí ele tomou, ao longo da semana, ele já vinha fazendo uma dieta pobre em sódio, né, em sal, porque ele precisava não ter retenção de líquido alguma, e estava utilizando medicações diuréticas para eliminar peso. Um dia antes da competição, ele decidiu que ele ia fazer exercício num local fechado, com um aquecedor ligado, com 1 milhão de roupas em cima, para desidratar e favorecer a perda de peso. Na verdade, a perda de peso é porque estava perdendo líquido corporal, né? E aí, ele teve uma emergência relacionada ao calor. Óbvio, já estava desidratando ao longo da semana. Se coloca um monte de roupa quente, vai para um lugar fechado, liga um aquecedor e começa a fazer exercício. Foi pular corda. Teve um treco. Simples assim, o organismo não consegue mais. Por quê? Por que o corpo dele não conseguiu? Ah, mas ele não era saudável? Era super saudável. Mas por que o corpo dele não conseguiu dissipar o calor? Porque ele já estava desidratado. Como é que a gente perde calor corporal? Transpiração. O cara já não tem mais o que transpirar, cara. Já tirou com diurético tudo que tinha para tirar durante a semana. Já tinha suado que nem um porco, porque estava lá lotado de roupa num lugar com aquecedor ligado. O que ele tinha? Como é que ele controlava a temperatura elevada do corpo? Perde o controle, não tem como controlar. Teria que transpirar, perder líquido para começar a perder calor. Não tinha o que fazer, tá? Então, assim, isso pode acontecer? Não, uma pessoa pode, tá? E aí aqui, ó, eu deixo para vocês esse quadro porque isso aqui para mim é importante, ó. Quando o cara não está transpirando mais, pouco ou nenhuma transpiração, isso é muito grave. Muito grave. Enquanto tá suando bastante, é o corpo se defendendo, tentando perder calor. Não tem mais o que transpirar, aí ficou sério. Ficou sério demais, tá? Então, o que a gente vai fazer nesses casos, tá? Primeiro, eu tenho que visualizar o quê? Os sintomas. Como é que eu sei que ele tá passando por uma situação de emergência de calor? Intermação. Perda de consciência, desmaia, ou fica confuso, começa a não falar nada com nada, tá? A temperatura do corpo tá aumentando. Eu percebo que a temperatura tá mais quente. Pele quente, avermelhada e ressecada. Por que ressecada? Já tá desidratado. Tá seca. Se eu for visualizar a frequência cardíaca dele, o pulso geralmente está acelerado. E a respiração, ofegante. Aquela coisa. Tá? Por quê? Porque não tem, tá chegando para um nível de perder consciência mesmo, tá? A ausência de sudorese, a falta da transpiração, né, vai me deixar mais alerta porque a coisa é muito grave e ele pode chegar a convulsionar. Esses são os sintomas que eu vou visualizar, tá? O que eu devo fazer? Primeira coisa, que nem no caso desse rapaz, o que faz? Primeira coisa é tirar ele do lugar quente, tirar todo aquele monte de roupa que ele estava vestido, tá? E ir baixando a temperatura do corpo dele devagar. Então, o que a gente faz para baixar isso devagar? Pega um pano úmido, água em temperatura ambiente, abre a torneira, não é para pegar água gelada, senão daí você causa um problema maior com choque de temperatura, de choque térmico, tá? Vai pegar um pano, não tenho gás, não tenho pano, não tem problema, toalha, molha na torneira, água em temperatura ambiente. E coloca em que lugares? Principalmente embaixo das axilas, em cima das virilhas e na região da testa. São lugares de maior dissipação de calor, tá?
Ou então, você pode, se você tiver em mãos aquele borrifador, sabe, borrifadorzinho de água? Você pode ir aos pouquinhos borrifando água em cima do corpo dele, tá? Mantenha essa vítima deitada, tá? Um travesseirinho para levar um pouquinho a cabeça e os ombros, para não ficar tão com a cabeça baixa. E vai avaliando se ele não vai perder a consciência, tá? Tem que ir para o hospital depois disso. Vai ter que tomar soro, vai ter que se reidratar, vai ter que se recompor para que ele possa melhorar, tá? Então, primeiro socorro, tira do ambiente quente, esfria o corpo através de compressa úmida ou de aspersão de água, deixa ele deitado lá quietinho e depois vai levar para o hospital, tá? Tudo bem? Sim. Perfeito. Desmaio. Desmaiar é perder a consciência de maneira rápida e temporária, tá? Geralmente a gente perde a força muscular e cai, tá? Por que que os desmaios acontecem? Eu posso ter como causa de desmaio um monte de coisa, ó. Hipoglicemia, uma emoção muito forte, dor extrema, ambiente fechado, que a gente acabou de falar da internação, né? Eu posso ter uma internação associada. Porém, o que acontece para o indivíduo desmaiar? A oxigenação na região do sistema nervoso central reduz. Diminui a chegada de oxigênio para o cérebro. Nosso corpo é programado para sobrevivência. Ele tem diversas coisas que acontecem por proteção. O desmaio nada mais é do que me proteger. Como assim que estou protegendo? Se eu desmaiei, perdi a consciência. Por quê? Quando eu tenho redução da oxigenação para a região cerebral, o meu corpo vai desviar toda a quantidade de sangue que tiver disponível para a região cerebral, que é órgão nobre. Sem sistema nervoso central, eu não controlo nenhuma das outras coisas. Não controlo o batimento cardíaco, não controlo a respiração, não controlo a contração muscular, não controla nada. Então, o primeiro local que tem que ser preservado é o meu sistema nervoso. O que o corpo sabiamente faz? Durante um desmaio, faltou oxigênio no cérebro, esse corpo vai fazer o quê? Desvia todo o fluxo de sangue para a região central, porque aí você consegue captar oxigênio desse sangue. De que maneira? Tira dos pés, tira das mãos, tira da região das pernas, do estômago. E aí, como que eu consigo fazer isso? Desmaiando o indivíduo, ele perde a consciência. Se ele perde a consciência, músculo não precisa de sangue naquele momento, porque ele não vai se mexer. Além disso, a tendência é o quê? Quando eu caio desmaiado, geralmente eu caio no chão. Vou ficar deitado. E o fato de deitar facilita a chegada de sangue para o meu cérebro. Porque se eu estou em pé, a minha circulação precisa vencer a força da gravidade para chegar lá em cima. Se eu estou deitado, eu tirei essa resistência da força de gravidade. Tá? Então, é como se eu pegasse, imagine uma garrafa de vinho. Como é que eu vou fazer se eu quero que o vinho molhe a rolha? Eu deito a garrafa. E aí o vinho, que seria a minha circulação sanguínea, tá molhando lá a rolha, que é o meu cérebro. Então, é assim que acontece, tá? O desmaio acontece porque aí eu consigo deixar esse indivíduo deitado, ele não precisa de sangue para as outras regiões. Percebam que, quando existe um desmaio, geralmente a pessoa fica muito pálida. Se eu olhar para as mãos, para a boca, para os pés, pálido. Se eu tocar, tá gelada. Por quê? Eu reduzi a circulação sanguínea desse local, tá? É isso. Geralmente, algumas pessoas, quando vão desmaiar, dependendo do que, se é por uma hipoglicemia, por exemplo, eu tô querendo fazer dieta, então eu vou pra academia em jejum, não comi nada e fui fazer exercício. Aí eu tô lá trotando na esteira, a minha glicose sanguínea começa a cair muito,
e aí o meu organismo entra em colapso e eu vou desmaiar. Algumas vezes, dependendo do que eu tenho como causa, eu vou ter uma tontura antes, então eu vou sentir o mal-estar, a sensação de mal-estar. O coração geralmente fica acelerado, tá? Eu tenho uma aceleração cardíaca, então a frequência cardíaca tá rápida. Se eu for verificar o pulso, né, lá, pegar na mão dele para ver se eu consigo perceber o batimento cardíaco, eu consigo, mas é bem fraquinho, porque esse sangue está sendo desviado para a região do sistema nervoso central, tá? E a respiração vai estar muito diferenciada no sentido que ela pode estar profunda ou pode estar muito superficial. Aí cada pessoa reage de uma maneira, tá? E uma inconsciência superficial, até que ele não consiga te responder mais nada, tá? O que a gente vai fazer? Vou tentar deixar o local arejado, tá? Abre janela, tal, deita a vítima e eleva as pernas dela em 45 graus no máximo. Por que eu não posso elevar mais que isso? Porque senão eu faço travamento na virilha e aí eu impeço que o sangue chegue mais facilmente para a área cerebral. Quando eu elevo só 45 graus, ó, eu favoreço a descida de sangue das pernas, ele vai favorecer a chegada lá no meu cérebro, tá? Afrouxa as roupas, também para facilitar a passagem sanguínea, né? Porque tudo que tiver apertado dificulta, tá? Pode colocar um paninho úmido na testa, mas isso aqui é para conforto, tá? Não vai fazer grande diferença se a gente fizer ou não. Ah, não tenho pano úmido, não importa. A principal coisa é elevar as pernas. Deitar com as pernas a 45 graus. Um assento de cadeira, eu não sei quanto que é... Ai, meu Deus, estou tão nervosa para socorrer essa vítima. Como que eu vou saber que ângulo que é esse de 45 graus que o nervoso me deixou com branco? O assento de uma cadeira. Deitou a vítima, pôs as pernas dela em cima de um assento de uma cadeira, te dá aproximadamente 45 graus. Não tem o que errar. Tá? Então, alguém desmaiou lá na sua casa, você pode fazer isso. Põe deitado lá no chão, pega a cadeira, põe as pernas dela em cima da cadeira, os pés, e pronto. Ela já tá a 45 graus e já vai... Geralmente, o desmaio é bastante transitório, é bem rápido, né? E a pessoa recobra a consciência rapidamente. Então, assim que você leva as pernas, a pessoa vai começando a voltar com... Adianta dar tapa na cara, fazer cheirar álcool, não. Tá? O que eu preciso é melhorar a circulação. É isso que vai resolver no desmaio. Oi? E se baixar a cabeça? Não, sabe por quê? Você não tem sangue chegando de lugar nenhum, só o da cabeça. Se eu elevo as pernas, eu vou trazer sangue das pernas, do tronco para a cabeça. Se eu só colocar só a cabeça para baixo, eu tenho uma área muito menor de sangue sendo virada para lá. Tá? Porque a ideia é o quê? Precisa chegar primeiro na área cardíaca para ser bombeada para o sistema nervoso. O sangue não passa direto para o sistema nervoso. Se a gente deixar o paciente deitado, de repente sem travesseiro ou com o travesseiro um pouco mais baixo e as pernas elevadas, vale também? Também. Se você não tiver uma cadeira por perto, só eleva com um travesseiro embaixo das pernas ou segura, né? Você mesmo eleva as pernas, segura a perna um pouco elevada, apoiando no seu quadril. Se você fizer um apoio no seu quadril, também dá mais ou menos 45 graus. Tá? Beleza. Mais dúvidas? Lembra sempre que favorecer essa circulação, por que tem que elevar as pernas? Porque esse sangue tem que chegar primeiro no coração e quem vai mandar esse sangue para a região cerebral é o coração, tá? Então, eu tenho que otimizar a chegada no coração para ser mandado para a região central. Tudo bem? Sim. Perfeito. Vamos falar um pouquinho das lesões pérfuro-cortantes que vão me causar cortes e sangramentos, tá? Como é que a gente faz para sanar esses problemas? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender: ferimento é qualquer lesão que eu tenha na pele, seja por um corte
de fio de navalha da faca, seja por perfuração, porque eu furei a mão com a faca, ou furei o pé com um prego, tá? Ou perfurei com uma bala de revólver o corpo de alguém. É um ferimento por pérfuro cortante? Sim, é perfurante. É um ferimento por arma de fogo, é um ferimento perfurante. Lesou a pele, tá? Pode ser produzida por qualquer tipo de acidente. Um acidente de trânsito mesmo. Ah, eu tô de cinto, mas de repente a porta do passageiro, a hora que ela entortou para cima de mim, ela cortou o meu braço. Fez um corte. Pode ser um corte superficial, pode ser um corte mais profundo. Isso depende do tipo de lesão. Mas toda vez que eu tiver a lesão da minha pele, eu vou ter sangramento, tá? Então, em pequenos ferimentos, é muito fácil o primeiro socorro, tá? Tô na minha casa. Sem querer, tava lá cortando com a faca. Foi um cortinho bem superficial que eu fiz no meu dedo, a hora que eu fui cortar a carne. O que eu vou fazer? O ferimento é superficial? É. Então, lava com água e sabão, para evitar qualquer tipo de infecção. Cobre a área de lesão com pano limpo ou uma gaze, aperta um pouquinho para parar de sangrar. Já será o suficiente para minimizar ou parar o sangramento desse local, tá? E vocês sabem que algumas áreas, gente, acabam sangrando muito porque são muito irrigadas. Por exemplo, quem já teve corte de supercílio, sangra pra caramba. É uma área muito vascularizada, tá? E às vezes é aquilo, sangra tanto, você fala assim, nossa, parece que foi um caminhão que aconteceu, mas não para de sangrar. Aqui em casa, eu tive uma experiência aqui em casa de que um determinado dia o rapaz veio, eu comprei um móvel e ele veio montar. Conforme ele estava montando, eu não sei como ele fez, ele levantou a caixa e não sei como aconteceu, mas escorregou e a quina do móvel bateu bem na área da cabeça. Sangrava, sangrava, sangrava. Aí tava na minha casa, né? Eu tinha material, tinha gaze e tal. Peguei gaze, coloquei, pressionei o local. Não para, não para. Aí eu abri, né, pra ver. O corte era profundo. Falei pra ele, a gente vai ter que ir pro hospital, você vai levar ponto, né? Não vai adiantar. Então, o que a gente fez? Peguei a toalha limpa, com gaze por baixo, pus, vai pressionando. Levei de carro, porque não era um ferimento grave. Levei no meu carro, fomos até o pronto-socorro, passou no pronto-atendimento. Saibam disso também. Toda vez que for corte com sangramento aberto, vocês podem chegar e vocês são prioridade de atendimento, tá? Eu falei para a moça, eu falei, ó, tá, é ferimento aberto, precisa dar ponto. Ela falou, já fez a ficha primeiro, é acidente, foi lá, deu uns pontinhos, acabou o problema. Não ia parar de sangrar enquanto não desse ponto, porque não era assim superficialzinho. Se fosse mais superficial, ia demorar um pouco mais. A área de supercílio demora um pouco mais para conseguir parar o sangramento. Você tem que ficar pressionando o local por mais tempo, tá? Nesses casos, não, tá? Esses casos aqui param um pouquinho mais rápido. Mas é isso. Professora? Oi? Só uma pergunta. Dizem que quando a gente tem um corte, e quando está sangrando muito assim, a gente não pode colocar, por exemplo, toalha, porque tem fácil absorção, né? Tipo, absorve muito, assim, tem que colocar algo mais, sei lá, mais rígido para poder conter o sangramento, se é certo. Não é nem por conta disso. A gente evita usar a toalha felpuda por causa dos pelinhos que podem entrar e infeccionar o corte. Ah, tá, entendi. Tá? Por isso que, por exemplo, o que a gente fez aqui? Colocou gaze e eu coloquei a toalha por cima da gaze. Por quê? Daí
a parte felpudinha da toalha não pega direto no corte, entendeu? Se você não tem gaze na sua casa, vamos supor, pano de prato, tá? Pega um pano de prato, porque é mais difícil o pano de prato soltar as fibras do tecido, né? Para dentro do ferimento, tá? Mas é mais por isso, por conta de evitar infecção. Tá bom, obrigado. Nada. Se o ferimento for mais profundo, tá? Prego, faca, ferimento por arma de fogo. Primeira questão, ferimento profundo, perfurou com prego. Oi? Rapidinho, você falou que a gente, com ferimento aberto, a gente é prioridade. Sim. E se eles não quiserem passar a gente na frente? Que houve já casos assim, que eu já presenciei. Você pode acionar a polícia militar. Aí, então, tecnicamente, de qualquer jeito, eles são obrigados. Sim, principalmente quando é ferimento profundo. Ele não vai te passar na frente se é aquela coisa assim, já tá estancada. É uma coisa que você vai lá só para o médico fazer um curativo, ponto falso. Isso eles não vão te passar na frente, por exemplo, tá? Mas ferimento profundo tem que passar. Entendi, obrigado. Entendeu? Nada. E aí sim, você vai encontrar alguns atendentes mal informados e que não sabem disso? Vai, né? E aí você fala assim, tudo bem, se você não quiser me atender, eu vou chamar a polícia. Tá? É um direito que vocês têm. Então, assim, eu nunca tive esse problema. Todas as vezes que eu levei pessoas nessa situação, eu fui prontamente atendida, né? Não passei por esse tipo, mas você pode, se você tem um ferimento assim e a pessoa te nega atendimento instantâneo, é aquilo. O rapaz foi levado, quando eu fui para lá, o rapaz foi levado lá para dentro para fazer a sutura, eu fiquei fazendo a ficha. Porque, tem todo um trâmite burocrático? Sim, eu levei ele para um hospital público. Mas mesmo assim eu tenho que preencher ficha. Por exemplo, para ele eu tive que falar para a moça. Ele estava montando um móvel na minha casa. Você tem que abrir uma ficha de acidente de trabalho, né? Então, ele foi levado lá para dentro para fazer a sutura e eu fiquei fazendo a ficha. Se a pessoa não está em um estado tão grave, dá tempo até do pessoal fazer a ficha, mas assim, ele tem que passar a sua ficha na frente, tá? Esse tipo de perfuração, tá? Por prego, por faca, uma coisa extremamente importante. Eu não posso tirar o objeto do lugar. Não posso, tá? De maneira nenhuma. Vai levar com o objeto. A compressão vai ser feita ao redor, tá? Então, assim, a faca tá aqui. Eu ponho o pano em volta da faca e pressiono. Tá? Envolve com atadura. Nestes casos, né? O ideal é chamar o socorro especializado quando é por arma de fogo, por faca, tipo, por prego. Aí você pode até fazer a contenção de compressão e levar, mas você não pode retirar. Por que não pode retirar o objeto? Porque quando você puxa, você vai fazendo uma laceração do tecido. Então, a tendência é você aumentar muito o sangramento. Por isso que o objeto tem que ser retirado no hospital. A gente não retira o objeto, tá? Eu não sei se eu tenho a foto. Deixa eu ver aqui. Professora, Oi. e se caso aconteça, tipo, uma perfuração por um prego que seja enferrujado, tem alguma lavagem que a gente pode fazer para não acontecer de ter tétano? Não. Aí vai ter que tomar depois, quando chegar no hospital, tem que tomar antitetânica. Nenhuma lavagem vai ser suficiente para evitar o tétano. Na verdade, a gente geralmente não tem, porque a gente já toma a vacina antes, né? Quando jovem. Então, você já é vacinado. Mas, mesmo assim, quando acontecer, eles dão a antitetânica no hospital. Tem que tomar a vacina. Tá? Obrigado. Porque como o objeto já perfurou, de qualquer forma, ele já levou a ferrugem para dentro do seu corpo. Não vai ter lavagem que consiga retirar. Tá?
Então, como é que a gente contém os sangramentos? Pressão no local. Eu vou pressionar, aperto. Não é garrotear, tá? Não pode confundir isso, tá, gente? Nenhuma compressão deve ser feita a ponto de parar a circulação, tá? De maneira nenhuma. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu preciso comprimir, mas sem impedir a circulação de sangue do local, tá? Porque senão eu gero necrose. Então, a compressão deve ser feita para estancar apenas o sangramento, tá? Eu tô procurando, gente, tô falando com vocês e procurando uma foto que eu tenho, que eu não sei onde tá, de uma perfuração ocular. É por isso que tem pessoa que, tipo, quando toma tiro, aí os médicos fazem raio-x, aí optam por não tirar, né, professora? Exatamente. Dependendo da área que a bala tiver, gente, não é vantajoso ser retirado, tá? Então, deixa lá. Às vezes é melhor deixar do que tirar, tá? Tem coisas que não... Melhor não mexer, né? Existe o risco depois da bala deslocar? Pode até existir. Mas dependendo da área que afeta, não consegue... Eu não acho. Eu vou achar depois a foto para vocês. Uma foto que eu tentei a perfuração, o lápis perfurou o olho. O que a gente faz? Para levar no hospital, como para evitar, inclusive, que o lápis fique se mexendo dentro do olho, você pode fazer com outro lápis. Você perfura um copo plástico e põe por cima, para evitar o deslocamento da peça, né? Do objeto, tá? Então, sempre a gente pressiona diretamente o local. Alguns sangramentos que ficam mais difíceis da gente conter dessa maneira, o que a gente faz? Pressiona e levanta o membro que está afetado, tá? Se é o braço, se é a perna, eu pressiono e deixo para cima, elevado, tá? Para mais próximo da área cardíaca. Sangramento que pode ser feito com curativo compressivo, pode. Em alguns lugares a gente utiliza, tá? Pega a atadura, eu ponho a compressa no lugar e pego aquelas faixas de fazer curativo e passo em volta até conseguir, por exemplo, chegar. Se você que vai levar para o hospital, você pode fazer isso até chegar lá. Mas depois você tem que continuar pressionando, tá? Não pode deixar garrotear. Quando tá muito difícil, além de comprimir e elevar, a gente pode fazer isso aqui, ó. Eu coloco as minhas mãos, ponho os meus dedos em cima de artérias chaves. Então, no braço, qual é a artéria-chave para reduzir o fluxo de sangue no local? A braquial. Fica bem aqui, ó. Tá? Nessa área próxima do bíceps. Nas pernas, a artéria femoral, que fica bem nessa região da virilha. Tá? Vou mostrar para vocês aqui Aqui, ó. A artéria femoral e a braquial, tá? São as que a gente usa para contenção, ó. Sangrou demais na perna, não tô conseguindo, ó. Tô pressionando, já levantei, não melhora o sangramento. Pressiona aqui na área da virilha. A tendência é diminuir esse sangramento, tá? No braço, pressiona aqui na área da artéria braquial, tá? Que é bem próxima aqui do bíceps, próximo da axila, tá? E se for na área do rosto, da face, tem uma aqui, ó, que é ponto estratégico, tá? A artéria occipital, bem aqui atrás da orelha, tá? E se o sangramento for na área anterior, aqui, ó, na frente da orelha, a gente tem um tronco da carótida. Então, eu posso pressionar aqui, bem na frente da região da orelha, tá? Isso ajuda a conter um pouquinho o sangramento quando são sangramentos difíceis. Tudo bem? A maioria dos sangramentos em casa, que acontecem por corte de faca, na cozinha, a própria pessoa, né? Vocês já fizeram isso. Vocês já fizeram primeiros socorros em vocês mesmos. Cortou o dedo com a faca, vai lá, enrola um pano e fica segurando até parar. Tá? É isso, na verdade, que tem que ser feito
como primeiro socorro. Os demais procedimentos, eles têm que ser feitos no hospital. Se vai levar ponto, esse tipo de coisa tem que ser feito intra-hospitalar, tá? Não dá para fazer em casa. Uma vez me perguntaram se podia tentar fazer com uma sutura com agulha de costura. Não, gente, não pode, tá? Primeiro que a linha que a gente tem em casa é para tecido, e não vai funcionar na pele, o tecido da pele é diferente. As agulhas de sutura são agulhas tipo gancho, né? Elas parecem um anzolzinho, ela é curvada para justamente ter o ponto de apoio, né? A agulha que a gente tem de costura em casa, ela é uma agulha plana e ela não faz a penetração da pele, tá? Não dá, tá? Não tentem. MacGyver, não dá para fluir um MacGyver em casa para tentar suturar em casa mesmo, tá? Isso tem que ser feito no hospital. Quando acontece uma hemorragia, o que a gente tem que lembrar? Hemorragia é toda vez que eu tenho perda de sangue, tá? Rompeu uma artéria ou uma veia e eu tô perdendo sangue, tá? Tô perdendo líquido rapidamente. O volume de sangue, se ele não for controlado, o volume de sangue que é perdido, ó, a gente pode ter uma morte entre 3 e 5 minutos, tá? Hemorragia não controlada. Qual o problema das grandes hemorragias? Elas são de difícil controle no socorro básico, tá? Dá para socorrer a vítima lá do acidente, amputou a perna dela. A hemorragia vai ser enorme, a perda de sangue é diferente daquela perda de sangue do corte superficial. É muito sangue que é perdido. O socorro tem que ser acionado imediatamente para chegar ao socorro especializado o quanto antes. Senão essa pessoa vai entrar em choque e vai ter uma parada cardíaca, tá? Então, a gente tem alguns tipos de hemorragia, que a hemorragia interna, que é aquela que geralmente é por conta de pancadas, um acidente, dei uma pancada no meu abdômen, rompeu o meu baço, rompeu o fígado. Eu não tô vendo isso. Eu não vou visualizar a saída de sangue. Mas eu começo a perceber que essa vítima vai ficando pálida, vai tendendo a desmaiar. Se ela acabou de tomar uma pancada, eu tenho que imaginar que pode ser uma hemorragia interna. Esse sangue está sendo perdido, mas não está saindo para fora. Está ficando ali dentro da cavidade abdominal, por exemplo, tá? E a externa, quando eu tenho a saída de sangue externamente, eu consigo visualizar, né? Eu consigo ver que o sangue está sendo perdido, tá? Na hemorragia interna, o que vai levar a gente a acreditar que ele está tendo essa hemorragia interna? Primeiro, a condição que isso aconteceu. Se é uma vítima de acidente, por exemplo, um politraumatizado, eu tenho que saber que pode acontecer a qualquer momento, tá? E aí, o pulso dele vai ficar fraco, ou seja, é difícil de eu conseguir achar o pulso dele quando eu pego ali no punho ou quando eu pego no pescoço, eu tenho dificuldade para sentir a pulsação da artéria. Quando eu consigo perceber, ele tá fraco, mas tá rápido, tá acelerado. Por quê? Tá perdendo sangue para algum lugar. Esse coração tá tentando compensar essa perda sanguínea, tá? Geralmente ele vai estar pálido, vai estar com a pele bem fria e vai estar com as mucosas dos olhos. Se a gente der uma puxadinha aqui no olho, a gente vai ver que essa borda que a gente tem ocular, que é bem rósea, tá branca. Tá perdendo sangue, tá? São sinais de hemorragia interna, tá? E geralmente a gente tem o quê? As mãos e os pés ficam bem arroxeados, ficam bem frios e roxos, porque eles não estão recebendo suprimento sanguíneo, tá? O que a gente pode fazer? Chamar o socorro, tá? Chamar o socorro, eleva a perna, cabeça mais baixa que o corpo, tranquiliza. Não é para dar nada isso aqui, ó. Serve a mesma regra geral, não é para dar nada para ele beber. E eu tenho que ficar por perto, porque é o perfil de vítima que tem parada cardíaca. Então eu tenho que estar atento. Ah, eu consigo resolver o caso da hemorragia interna? Não, não consigo. No socorro básico, não consigo,
ok? Tem que levar para o hospital, tem que acionar o socorro especializado. Eu vou ficar perto, porque se ele tiver uma parada cardíaca, aí eu faço os procedimentos de primeiros socorros para a parada cardíaca. Uma vítima de parada cardíaca por choque, por hemorragia, é super difícil de você conseguir reanimar, tá? Muito difícil. Hemorragia externa, pressão direta, para tentar. Não vai, é muito, Ana. Foi aquele caso que você falou para que arrancou o braço, amputou. Você vai tentar o máximo que for possível. Vai pressionar a artéria, vai tancar o sangue no local que está vazando e esperar o socorro especializado chegar. Tá? Então, assim, continua deixando a vítima deitada, tá? Faz a compressão do local, eleva esse membro. Então, se é um membro amputado, por exemplo, amputou o braço, leva para cima esse braço, esse coto que ficou, né? Ou às vezes um pedaço do braço ainda tá lá, né? Então eu tenho um pedaço junto com o outro ainda, né? A gente vai sustentar isso e vai tentar aliviar essa perda de sangue até que chegue o socorro especializado, tá? Porque vai ter que tomar soro, vai ter que repor líquido para que esse coração continue batendo, tá? Porque senão a gente tem uma perda até que ele tenha uma parada cardíaca, tá? Deixa eu ver. Aí, nesse caso, pode, tipo, colocar, tipo, um garrote, alguma coisa prendendo, ou não? Não, a gente evita ao máximo o garrote. Se não tiver outra alternativa, a gente brinca que hoje em dia o garrote é meu último recurso, tá? Socorro tá demorando muito para chegar, o cara tá... Aí eu garroteio, tá? Mas hoje em dia o procedimento de primeiros socorros é evitar o máximo o garrote. Porque o que acontecia? Se eu garrotear demais, por exemplo, eu posso fazer... O sangue não vai passar para a área que ainda tá ali, né? A parte do braço que não foi afetada não vai receber nada de suprimento também. Aí o que acontece? Eu causo a morte do restante que ficou. Não consigo preservar o tecido, entendeu? Então a gente evita ao máximo. Garroteamento, hoje em dia, assim, não tem jeito, é o último eu fiz tudo. O socorro vai demorar demais, aí eu penso num garrote, tá? Mas não é a nossa primeira opção, tá? É a última das últimas, só se vocês não tiverem outro recurso, ok? Tá bom. Uhum. Tudo bem? O gelo é verdade? Desculpa, eu não consegui ouvir que cortou. Em questão ao gelo, porque muita gente fala, né, tipo, você amputa o dedo. Se você colocar o dedo amputado no gelo e correr para o hospital, você consegue recuperar, é verdade? Sim, isso é verdadeiro. Transporte de membro amputado a gente faz dentro do gelo, tá? Para fazer preservação. Porque eu diminuindo a temperatura, eu vou favorecer o quê? Aquela pouca circulação que ficou ali represada, parada, mantém esse membro nutrido. Ah, tá bom, obrigada. Nada. O difícil é você achar um médico, né, para fazer uma microcirurgia nos hospitais que a gente tem. Exato. Aí a gente entra na dificuldade do socorro especializado, né? Porque aí precisaria ter no serviço de emergência um cirurgião vascular para fazer a reconexão, principalmente da parte de vasculatura, né? A gente sabe que é assim também. Tem uma questão importante de que mesmo eu fazendo todo o procedimento correto, levando esse membro dentro do gelo, bonitinho, o mais rápido possível para ser reimplantado, ainda existe o risco de, depois do reimplante, existir a necrose desse membro, tá? Nem sempre a circulação sanguínea se refaz, mesmo fazendo todo o circuito. Então, às vezes, perde-se o membro de qualquer maneira, mesmo tendo religado e tudo a tempo, não necessariamente eu tenho 100% de segurança que ele não vai perder esse membro depois, tá? Por uma necrose. Mas é aquilo. É melhor levar e fazer a tentativa, porque a pessoa já está tendo uma possibilidade, existe uma possibilidade,
tá? Cerca de 55% a 60% dos casos dão super certo. Então, você tem uma boa possibilidade, né? Do que não levar e não ter nem a possibilidade de fazer a recolocação desse membro, né? Mas é correto. Depois eu vou passar para vocês as formas de transporte de membros amputados, tá? Professora, Onde eu trabalho, Oi. Oi, pode falar. gente. pode perguntar. no caso do estiramento, quando ocorre um sangramento, é considerado interno? Um estiramento muscular, Isso. por exemplo, mas geralmente no estiramento muscular o que eu tenho é uma microhemorragia local. Ela não é sistêmica, tá? Quando a gente está falando dessas hemorragias internas aqui, elas são sistêmicas, elas estão pegando grandes órgãos. Se eu pego só algumas fibras musculares, sim, eu vou ter uma hemorragia interna, vou, mas é uma microhemorragia, tá? Que o próprio organismo dá conta de reabsorver. Tem um mecanismo de reabsorção dessas hemorragias. Obrigado. Nada. Quem mais? Mais alguém ia perguntar alguma coisa? Não, eu ia comentar, porque onde eu trabalho, a moça perdeu o dedo, né, na serra, e ela não conseguiu reimplantar o dedo, mesmo levando no gelo, porque não tinha o Não tinha microcirurgião, cirurgião. né? É uma judiação. Acontece muito. Não é só, provavelmente não é só onde você trabalha, mas muitos locais não tem. E vocês sabem que isso não é mesmo de serviço particular, viu, gente? São especialidades difíceis de ter. O cara precisa ser muito bom e nem sempre a gente tem na emergência, né? É uma pena, mas acontece mesmo de não ter cirurgião e a pessoa perde porque não tem quem faça o reimplante, né? Dá dó. Vamos continuar aqui falando um pouquinho de hemorragia, das lesões pérfuro-cortantes. Agora a gente vai falar de alguma coisa mais específica, tá? Lesões pérfuro-cortantes no ambiente de trabalho. Acidente de manipulação. Exemplos. Professora, Bisturi. Oi. quando uma pessoa vai estar com hemorragia interna, a gente não sabe, não consegue ver. Se eu movo o corpo porque eu necessito e ela tá com hemorragia interna, eu posso foder com a vida dela? Tipo, não ferrar com o resto? Prejudicar mais ainda? Não, dificilmente pelo movimento você vai piorar muito isso, tá? Porque de qualquer maneira, essa hemorragia você não tem como saber onde ela tá acontecendo. Então, assim, a gente não vai. É diferente, por exemplo, do acidente de carro, que se eu movimento, eu posso lesar a medula e deixar esse paciente paraplégico para sempre. É diferente. Só o movimento dificilmente vai ser suficiente para destruir mais o que já está destruído lá dentro, tá? Porque geralmente quando você tem uma hemorragia interna, a pancada ela foi muito grande ou pode acontecer também, tá, gente? Por exemplo, um caso clássico de apendicite. O indivíduo começa a ter a dor e às vezes quando ele chega até, ele consegue ir até o hospital, mas quando ele chega lá, o apêndice já estourou sozinho, que estava tão inflamado que ele estourou, tá? Não teve uma pancada nem nada, ele estourou por um processo inflamatório, tá? E ele pode ter uma hemorragia interna, tá? Então, o movimento, ele não vai ser suficiente, porque já rompeu as maiores artérias e veias durante o próprio estourar do órgão, tá? Ou se for um acidente, durante a pancada. O movimento não vai ser suficiente para piorar ainda mais, tá? Entendi, obrigado. E outra coisa, Nada. Oi. se eu comecei o primeiro lá, né? Tô ajudando a pessoa. Se eu abandonar o caso na metade, eu posso sofrer alguma consequência? Se tiver alguém para assumir o seu posto, não. Que daí não é abandono, né? Você deixou alguém. Agora, se você falar assim, cansei, tô indo embora, pode. Pode responder criminalmente.
Entendi, obrigado. Nada. Só se tiver alguém te ajudando e você falar, ó, tô passando a bola para você e tô indo embora. Aí, ok. Sem problema. Então, aqui, ó, quando a gente fala de acidentes em local de trabalho, principais acidentes acontecem em laboratórios, hospitais, com agulhas, bisturis, tá? Lâmina de bisturi, ampolinha do vidro, foi cortar o vidro do medicamento, né? Que vem uma hastezinha para a gente quebrar, para preparar a injeção, qualquer coisa assim. Na farmácia, por exemplo, pode acontecer um acidente com pérfuro cortante, tá? Por quê? Todos os profissionais são orientados que eles devem descartar, ó, tem um local próprio para ser descartável esse tipo de coisa. Até para que quem for pegar esse lixo não se machuque, tá? Então, isso é uma caixa de papelão, vem identificada, porque geralmente isso aqui é proveniente de hospitais, laboratórios, farmácias, locais contaminados, né? Que tem um índice de potencial de contágio. Então, ele vem identificado como material infectante, tá? E ele é retirado por uma empresa específica que faz recolhimento de lixo hospitalar, tá? Então, todo profissional é orientado a isso. Eles sabem, por exemplo, que quando a gente usa uma agulha para injeção, eu não posso pegar a capinha que veio na agulha e colocar ela de volta. A agulha e a seringa, ela é jogada aqui, ó, inteira. Não preciso pôr a capa de novo para jogar. Porque é justamente na hora de recolocar a capa que tem o maior número de acidentes. Ainda assim, quem trabalha nessa área sabe que vai ter um monte de profissional que recapa a agulha. Aí você fala assim, por que que faz isso? Vai saber, porque sabe que pode se machucar, tá? Então, não pode ser feito e não deve ser feito. Ok, ele fez. E aí, ele se furou com a agulha. O que que ele vai fazer? Vai lavar com água corrente e sabão, tá? Se for na região dos olhos, por exemplo, aí vai lavar apenas com água limpa, de preferência água corrente, não vai colocar sabão no olho, é óbvio, né? Só joga água ou soro fisiológico, vai jogando o quanto puder, tá? Não é indicado espremer o local, tá? E nem colocar nenhum tipo de pomada. Ah, vou passar essa pomada que disse que tem cânfora, arnica, sei lá o que é para evitar a infecção. Não, não é para passar, tá? Nestes casos, quando a gente tem acidente de trabalho, a gente vai ter a abertura de um CAT, que é comunicado de acidente de trabalho, tá? Por quê? Porque esse indivíduo vai ter que passar por um trâmite, ele vai ter que ser avaliado por médicos para verificar se durante o acidente ele não adquiriu algum tipo de vírus, hepatite, HIV, tá? O próprio tétano pode acontecer, dependendo do que eu perfurei, né? No ambiente de trabalho, o que é mais comum? HIV, hepatite B e hepatite C. São as contaminações mais comuns, tá? Então, precisa ser notificado, ele vai ser avaliado, tá? Ó, é uma emergência médica. Por quê? É um material biológico. Se ele acabou de dar injeção no paciente, aí ele foi recapar a agulha e furou o dedo. A agulha acabou de passar pela área de pele do paciente, tem contato de material biológico. Então, vai ter que fazer toda a profilaxia. Dependendo do caso, o médico vai orientar que ele tome medicamentos profiláticos. Ah, não tem. No primeiro exame, pode ser que não venha nada. Porque a gente tem uma janela imunológica. O nosso corpo se defende por um período. E, às vezes, o exame não vem alterado. Então, o médico vai ter que fazer uma avaliação nessa pessoa e vai indicar se é necessário ou não tomar medicamentos para evitar, para prevenir a doença, tá? Tudo bem, gente? Professor, Sim. Oi. não sei se muda muita coisa, mas
Quando a pessoa está sob efeito de álcool, o primeiros socorros ele vai ter algum cuidado maior ou não? Depende. Você tem que informar, se você sabe dessa informação, quando você aciona o serviço especializado, você já informa. Isso vai alterar principalmente no socorro especializado. No socorro básico não vai fazer muita diferença, mas no especializado faz. Por exemplo, se ele precisar ser sedado para qualquer tipo de procedimento, dependendo da quantidade de álcool ou drogas até, que se você sabe que a pessoa utilizou, você não consegue sedar com alguns sedativos, precisa ser outro tipo de sedativo, tá? E aí, se você, como socorrista básico, sabe dessa informação, a gente tem a obrigação de avisar isso no serviço especializado. Você evita que o serviço especializado fique batendo cabeça. Exemplo, o médico precisa entubar esse cara e precisa fazer um sedativo. E aí ele vai lá dar um Dormonide da vida, que é uma coisa básica. Não vai fazer efeito dependendo da quantidade de álcool que ele tomou. Ou dependendo da quantidade de drogas que ele usou. E aí ele vai ter que trocar por um Propofol, outro tipo de sedativo, entendeu? Então, se a gente já sabe essa informação, a gente informa. Para o serviço básico não vai fazer muita diferença, mas para o especializado faz. Entendi, obrigado. Nada. As hemorragias, nós já vimos a hemorragia interna e externa, né? A gente tem alguns tipos específicos de hemorragias que são mais fáceis de lidar, né? Epistaxe, sabe aquele sangramentozinho nasal que todo mundo já teve uma vez na vida? Sangrou o nariz, tá? Ele é chamado de epistaxe. Hematêmese é um sangramento que geralmente é da área estomacal ou do esôfago. Ele vem pela boca, às vezes com vômito, tá? Mas com bastante sangue vivo. E a hemoptise, esse aqui não tem a presença do vômito. Então, eu só vou ter o escarro de secreção com sangue, tá? Solta a secreção do pulmão, geralmente também a via de saída é a boca, mas nessa hemorragia, esse sangue é proveniente da área respiratória, tá? Na epistaxe, tô dando aula lá na escola e uma criança começou a apresentar um sangramento nasal. O que eu faço? Eu vou deixar essa criança o mais calma possível, deixar o tronco, a cabeça retinho. Posso inclinar para trás se persistir. Enquanto não persiste, deixa o tronco e a cabeça reta, não faz nada, tá? Não é só para suar o nariz, que não é para ficar suando. Eu pressiono o narizinho, vai respirar pela boca. Se for só um lado que está sangrando, eu pressiono só aquela narina e seguro um pouquinho pressionado. Só isso. Pode colocar uma compressa fria, porque ajuda a parar o sangramento, tá? E geralmente é um sangramento que, no máximo, 3 minutinhos já acabou, já parou de sangrar. Não precisa nada de muito importante. Geralmente isso acontece por ressecamento da mucosa nasal, dias muito secos, com pouca umidade, a gente tem, por isso uma das orientações para evitar isso é pingar sorinho no nariz de vez em quando, tá? Para umedecer a mucosa e evitar que os vasinhos sanguíneos da área nasal rompam, porque quando eles rompem, aí acontece essa hemorragia. Mas é uma hemorragia fácil, geralmente, de parar. Putz, mas eu fui um baita de um azarado. Meu aluno não para de sangrar. Se tira a compressinha, se eu paro de apertar, sangra. Aí você tem que levar no médico para saber o que está acontecendo, tá? Mas geralmente são hemorragias simples, fáceis de lidar, tá? Na hematêmese, que é aquela que vem do estômago e do esôfago, tá? Essa eu vou acalmar a vítima e vou deixar ela virada como? De lado. Por que de lado? Para evitar que esse vômito vá para o pulmão dela. Para evitar o que a gente chama de broncoaspiração, tá? Suspender a dieta imediatamente. Pode colocar uma compressa fria em cima da área do estômago. E, neste caso, vai ter que ir para o atendimento especializado. Não tem o que fazer, tá? Precisa ver por quê e precisa tentar estancar isso, senão ele pode
passar para um estado de choque, tá? Então, por que que deita de lado? Deita de lado para evitar que esse conteúdo que está sendo colocado através do vômito para fora não vá para o pulmão, tá? Então, essa é a intenção de deitar o indivíduo de lado, tá? Quando acontece a saída desse sangue do pulmão, da via aérea, o que a gente vai fazer? A mesma coisa, tá? Vai deitar de lado, porque se houver a tendência de vir um jato de vômito, porque às vezes o que acontece? Tá sangrando do pulmão e a pessoa não consegue expectorar tanto e ela engole um pouco desse sangue. Então, pode provocar o vômito também. Então, a gente deixa de lado para evitar que, se vomitar, vá para o pulmão esse vômito, tá? Num broncoaspire. E nestes casos, quando eu percebo que não tá vindo com vômito, é só secreção com sangue, eu peço para o indivíduo ficar quietinho sem fazer esforço, tá? Para evitar que o sangramento continue. Tudo bem? De boa, tranquilo. Vamos que vamos. Tá ótimo. O que a gente precisa lembrar em relação às hemorragias? Hemorragias importantes, hemorragias maiores, elas podem levar ao que nós chamamos de choque hipovolêmico. Eu tenho vários tipos de choque, tá, gente? Choque é uma nomenclatura, quando a gente fala, que ela vai dizer pra gente o quê? Houve um desequilíbrio no meu corpo e o meu sistema cardíaco não está funcionando bem. Eu tenho um mau funcionamento cardíaco, tá? Então, eu vou ter os tecidos recebendo menos sangue. Vai chegar menos sangue para os meus músculos, vai chegar menos sangue lá para a minha área central. Então, eu tenho uma redução de suporte sanguíneo para os tecidos, tá? Quando a gente fala que o choque foi hipovolêmico, eu quero dizer que este mau funcionamento do coração está acontecendo porque eu não tenho quantidade de sangue para chegar nesse coração, tá? Não tem quantidade de sangue adequada. Por isso que acontece o choque chamado de hipovolêmico. Por curiosidade, vocês têm que saber que tem outros tipos de choque, tá? O coração pode não funcionar direito porque o próprio coração está doente. Aí é chamado de choque cardiogênico. Qual é a causa do mau funcionamento cardiovascular? O próprio coração. No choque hipovolêmico, qual é a causa do mau funcionamento cardiovascular? A perda de sangue. No choque séptico ou choque septicêmico, qual é a causa do mau funcionamento do coração? Uma infecção generalizada. É isso que está causando esse mau funcionamento, tá? Choque anafilático. Qual é a causa do funcionamento errado do meu coração? Uma alergia grave. A anafilático está relacionado à reação alérgica, tá? Então, por exemplo, comeu camarão e não sabia que era alérgico a camarão. Tem algumas pessoas que são alérgicas a frutos do mar. E pode fazer um choque anafilático, tá? O coração não funciona direito por conta de uma reação alérgica gravíssima, tá? Choque neurogênico. Esse meu coração não funciona direito por conta de algum problema no meu sistema nervoso, que pode ser na minha área cerebral ou na minha medula, tá? Geralmente é por conta de lesão medular, que acontece o choque neurogênico. Tá? O sistema cardiovascular não funciona direito porque a minha medula não passa adequadamente as informações para a região das artérias e das veias, tá? Tudo bem? Eu tô até pressentindo Tudo que vocês ótimo. estão com cara de cachorro caído da mudança. Vocês estão com cara de sexta-feira hoje. O que adianta? Não pode sair? Eu não consigo ver vocês e eu tô achando que vocês estão com cara de cachorro caído da mudança, aquela cara de cansado.
Sexta que não pode sair. Prorrogado por mais tempo indeterminado, né? Não aguento mais, não. Tá difícil, né, gente? Complicado mesmo. Eu entendo. Tá até. Fácil não. Vamos falar um pouquinho das questões de desobstruir vias aéreas, tá? Eu preciso desobstruir via aérea quando eu tenho principalmente engasgos, tá? Ou então, quando uma criança, um bebê, leva um objeto à boca e esse objeto impacta na área respiratória, tá? Fechando a passagem do ar. Então, eu preciso fazer um procedimento para liberar essa passagem de ar, porque se ele ficar sem ar por muito tempo, ele vai ter uma parada respiratória e uma parada respiratória puxa uma parada cardíaca, tá? Não tem jeito, tá? Quando eu tenho uma parada cardíaca, eu vou ter daqui um pouco mais de tempo uma parada respiratória. E quando eu tenho uma parada respiratória, daí um tempo o coração vai parar também, porque não chega o oxigênio que deveria chegar, tá? Então, no caso de um bebê, se você percebe que o bebê vai ficando meio arroxeado, não consegue chorar, não respira direito, tá? O que a gente vai fazer? Ele ainda não desmaiou, tá? Mas já tá com a boquinha roxa, não consegue puxar o ar para chorar, não consegue tossir. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse bebê, ó, segurar esse bebê de bruços, tá? E com essa área aqui da minha mão, a região tenar e hipotenar, eu vou dar umas pancadinhas na região do tórax, tá? Para fazer com que ele expulse esse objeto ou, de repente, leite que ele se engasgou, tá? Então, assim, a gente vai fazer para que ele consiga expelir e liberar a via aérea para ele conseguir respirar, tá? Percebam que aqui a mão embaixo, ó, ela deve segurar o queixo do bebê para facilitar o quê? A hora que eu dou essa pancadinha, você segura o queixinho com a boca entreaberta, porque se for um objeto ou um pouco de leite, ele vai cuspir isso pela boca, tá? É essa a ideia, tá? Geralmente a gente faz quantas batidas? 5, tá? Bato 5 vezes. Em geral, já é o suficiente para conseguir deslocar o objeto e liberar a via aérea, tá? Se eu fiz isso de costas, né, com ele com a barriguinha para baixo, e não adiantou, aí eu vou virá-lo. Vou fazer de frente, tá? Aí eu faço a compressão aqui, ó. Em cima do tórax, 2 dedos. Eu aperto devagarinho, como a manobra de Heimlich, aqui, ó. Quando eu pressiono meus dedos para baixo, para cima, ó. Fazendo um J invertido aqui, ó, tá? Faço mais 5 vezes. Não tá? Vira e faz de novo, tá? Até que a gente consiga fazer com que ele expulse, tá? Se, no caso, esse bebê já ficou inconsciente, já perdeu, se for lá na rua que você não conhece, você não vai fazer isso, mas se é alguém da sua casa, você vai soprar, né, na boca dele para que ele consiga ter um pouquinho de ar, e aí a gente vai fazer o quê? Abre a boca do bebê e vê se você consegue enxergar o objeto, tá? Se você conseguiu enxergar, você coloca o dedo e retira. Só se você conseguiu visualizar. Por quê? Se você consegue visualizar, ele tá superficial, você consegue tirar. Se você não consegue ver, não vai tentar tirar. Por quê? Você vai, na verdade, fazer uma busca cegas. Você vai enfiar o dedo e vai ficar procurando. E aí você empurra esse objeto mais para dentro, ao invés de ajudar a tirar, tá? Criança é muito comum fazer isso, porque eles pegam pecinhas de brinquedo muito pequenas e podem colocar na boca, principalmente os bebês, tá?
E aí podem acontecer tragédias, tá? Uma criança pode ir a óbito por conta disso, tá? Uma vez a criança fez isso com um grão de feijão. O grão de feijão é pequeno. E no momento em que aconteceu, ninguém percebeu e a criança não teve sintoma. Só que, o que acontece? Se a gente pegar o feijão e colocar ele dentro da água, ele incha, né? Quando ficou aquilo parado e foi umedecendo por conta da salivação, inchou, aí a criança teve um problema, né? Não souberam como conduzir a situação e a criança foi a óbito, tá? Porque ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém percebeu se ela tinha engasgado ou não, ninguém. Isso é um problema, pode acontecer, tá? Se é um objeto e você não consegue visualizar, tem que levar para o socorro especializado, né? Para que eles retirem, porque no socorro especializado você pode fazer isso através de exame, broncoscópio. Pega o broncoscópio, aí ele desce com uma câmera, ele vai visualizar o objeto e aí ele vai fazer a retirada, tá? O médico faz a retirada. Se for um adulto, porque a gente sabe que um adulto também pode engasgar. Adulto dificilmente vai ser por peça de brinquedo ou porque colocou alguma coisa na boca, né? É muito mais raro isso acontecer. Mas a gente pode se engasgar, tá? Então, isso vai levar a uma dificuldade para respirar. É importante, principalmente quando a gente está em festas, a gente prestar atenção na dinâmica das situações, tá? Às vezes a pessoa pode achar assim, é uma brincadeira, o cara tá colocando a mão, ele tá brincando. Não, ele pode não estar brincando, tá? Quando você percebe que a pessoa vai ficando com a face avermelhada, ela tá tentando, a voz não sai, né? Ele fica com aquela sensação de que ele não vai respirar. Geralmente, quando você tem a sensação que você não vai conseguir respirar de jeito nenhum, é automático, é um reflexo a gente fazer isso aqui, ó. Levar as mãos para perto da garganta, tá? Então, se você percebeu isso em alguém, você já sabe que esse indivíduo tá engasgado, tá? Se eu tenho essa asfixia, esse engasgamento e para de passar pela minha via respiratória, eu vou deixar de ter oxigenação e aí eu posso levar uma parada cardíaca, tá? Associada. Existe uma manobra simples de primeiros socorros que pode ser feita e que salva muitas vidas e que é tranquila de fazer, não é difícil de fazer. Ela foi descrita em 74, né? Quem descreveu a primeira vez foi Henry Heimlich, e ela começou a ser usada primeiro na Cruz Vermelha e depois ela foi adotada mundialmente, tá? É uma forma de tosse artificial. Eu faço uma compressão para ajudar a retirar o objeto ou o alimento da traqueia, tá? Aqui eu já falei para vocês os sintomas, né? Tentou falar, a voz não sai, ficou agitado, levou a mão na garganta, começa a ficar arroxeado. Você sabe que não é brincadeira, ele não tá fazendo uma brincadeira porque ninguém consegue brincar de roxinho por muito tempo, tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente inicia imediatamente a manobra de Heimlich, que é o quê? Eu vou atrás da vítima, posiciono as minhas mãos em cima dessa área aqui, que a gente chama aqui bem na boca do estômago. Final do externo, início do estômago. Final do osso do tórax aqui, ó. Começo aqui do estômago. E o que eu faço? Eu faço uma compressão puxando as minhas mãos para trás e para cima. Ó, é um J. Ó, invertido. Para trás e para cima. Trás, cima. Para fazer com que ele coloque o alimento, geralmente alimento, né, que engasgou lá durante a festa, comeu alguma coisa, para fora. E libere a via aérea para que ele possa respirar, tá? Se eu precisar fazer isso várias vezes e não conseguir retirar, a pessoa pode começar a ficar mais fraca, mais cansada e querer desmaiar. Então, você pode fazer essa manobra também com o indivíduo sentado, se não for possível, tá? Fazer com ele em pé. Ou, de repente, o indivíduo é muito mais alto do que você. E aí, às vezes, colocar ele sentado facilita para você fazer a manobra, tá? Pode ser feito.
A única forma que eu vou fazer com ele deitado é quando ele estiver desmaiado. Já ficou inconsciente, desmaiou. Não dá para fazer com ele nem em pé, nem sentado. Vai ter que colocar deitado. O procedimento é o mesmo. Ó. Terminou o osso externo do tórax, eu posiciono minha mão logo abaixo, na boca do estômago, e faço o quê? Ó? Para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Tá? Então, ó, esse é o movimento. Tá? Para dentro, para cima. Porque aí você facilita a saída. Tá? Quando acontecer com a gente estiver sozinho, você pode tentar fazer com as próprias mãos, tá? É possível. Mas você pode fazer isso aqui, ó. Coloca a área estomacal bem em cima do apoio de uma cadeira e faz a compressão, tá? Isso às vezes ajuda a expelir o alimento. Tudo bem? Tranquilo. Dúvidas, gente? Tá tudo bem, professora. Perfeito, gente. Nenhuma Então, dúvida assim, não, professora, tá tranquilo. então, tá ótimo. São assuntos que nós já vimos, tá? Todos esses a gente já tinha conversado em sala de aula e por aqui, né? Foi mesmo para fazer uma revisão geral para ajudar vocês na realização da prova semana que vem, tá bom? Não esqueçam, acessem bonitinho, façam a prova. É este conteúdo que eu vou solicitar na prova de vocês, tá bom? Sem grandes mistérios, ok? Ok. Ok, beleza. Então, perfeito, gente. Está bem, Obrigada. professora. Oi. Pode falar, mano. Tá bem, obrigada. Eu não tô conseguindo te ouvir. Eu falei do conteúdo, né? Que estava bem. Você vai lançar essa aula no AVA, né? Obrigada. Vou sim, vou deixar lá no AVA. Todos os slides eu já deixei lá para vocês, tá bom? Então, tem as aulas gravadas anteriores, que a gente já tinha feito, né? Elas já estão lá disponíveis para vocês. E essa de hoje eu deixo lá para vocês também, tá bom? Vamos já combinar? Eu vou deixar na unidade 2.4, pode ser? Que assim fica limpo para vocês, vocês vão saber exatamente onde está a aula de hoje, Joia, perfeito. tá? Obrigada. Então, a gente já deixa combinado que a gravação da aula de hoje eu deixo na unidade 2.4. Tá bom? Joia, Ok, professor. Então tá jóia, gente. Boa noite para vocês, tá? boa noite, bom final de semana. Igualmente. Boa noite, Pro. Boa noite, Boa gente.